e nós vamos continuar nesta série preciosa que nós temos desenvolvido. Vamos aprender um bocadinho mais sobre a vida da fé. Nós vamos trilhar este caminho vitorioso. Nós viveremos no século 21 como homens e mulheres de fé. Amém? Se alguém quiser mudar de lugar, hoje tem bastante lugar vazio, você pode fazer isso se assim desejar. Vamos à palavra de Deus. O tema desta noite, heróis da fé do século 21, parte 5. Heróis da fé do século 21, parte 5. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim: aqui Paulo dá a definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, estamos aprendendo, estamos crescendo dia após dia, através desta série de mensagens de fé, Senhor. E queremos lhe pedir nesta hora, nesta noite, que o Senhor manifeste a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas, por intermédio da Tua palavra. Senhor, alimenta o nosso espírito com esta palavra que é viva, eficaz, penetrante e cortante, que é a Tua palavra. Se alguém entre nós esmurecido, desencorajado, se há alguém entre nós que tem vivido debaixo de um espírito de covardia, se alguém entrou por estas portas nesta noite prestes a desistir da vida, de um sonho, de um projeto, quizás da família, que nesta noite sejam encorajados por esta palavra de fé, para que vejam a restauração, para que vejam a restituição, para que vejam o milagre que é possível apenas por intermédio da fé. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a alinhar as nossas vidas à Tua vontade. Ajuda o Teu povo a viver por fé. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Que Deus continue honrando você e toda a sua família. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família, nós estamos aprendendo a viver pela única forma que Deus aprova, viver por fé. Sabe que a única forma de recebermos a aprovação de Deus é através da vida da fé. Nós encontramos um texto bíblico que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única forma de agradar a Deus, a única forma de vida que tem a aprovação de Deus é a vida da fé. Só que a vida da fé tem sido um pouco mal interpretada, mal direcionada dentro da igreja evangélica. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo coisas e atribuindo isto à fé. Por exemplo, algumas pessoas têm a tendência de pegar um copo com água e a pessoa diz assim: olha, eu vou colocar este copo com água, este copo vai receber a oração com água, eu vou beber a água e pela fé o milagre. Isso não é fé coisa nenhuma. Isto aí é obra da Igreja Católica Apostólica Romana, que inventou a tal da água benta. No passado, os padres ficavam fazendo a missa das 6 pelo rádio e as pessoas punham em cima do radinho, e hoje pastores estão inventando esta moda dentro da igreja evangélica. Isso não tem nada a ver com fé. Algumas pessoas estão confundindo a questão da fé, dizendo o seguinte: olha, a fé
É quando você vem aqui na igreja e compra uma rosa, você paga aí um tributo, um dinheiro, você faz aí um pagamento de uma rosa, de uma flor, você põe num envelope, você faz uma campanha, isto é fé. Isto não é fé coisa nenhuma. Isto é invenção humana para tirar proveito das pessoas, para roubar o dinheiro do povo. Isto não tem nada a ver com fé. Algumas pessoas estão confundindo. Olha, eu vou pôr uma fitinha no braço, eu vou pegar uma espadinha de papel e vou bater naquilo que eu quero, e pela fé, quando eu bater aquela espadinha de papel, o mar vai se abrir. Olha, mas com todo respeito, isso é brincadeira de criança, isso não é coisa de fé. O que é a fé? O apóstolo Paulo dá a única definição de fé que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Você pode ler a Bíblia Sagrada todinha, se você só vai encontrar esta definição da fé. O apóstolo Paulo nos deu a definição do que é a fé. O apóstolo Paulo diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é a fé? Pastor, o que é a fé? A fé é a certeza. A fé não é a dúvida, a fé não é a fitinha, a fé não é o copo com água, a fé não é nada destas questões que estão usando aí fora. A fé, a definição da fé, é que a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Então, eu não preciso ver para crer. Isto é a fé. Então, quando eu pego um copo com água, eu estou vendo, bebendo, isso não é fé. Não há fé nenhuma nisso. A fé é você não ver e você crer, porque Deus prometeu que assim faria. Eu tenho explicado aqui, por exemplo, quando Deus disse a Noé: Noé, olha, constrói uma arca, porque vai vir o dilúvio. Noé não ficou pedindo para Deus: Senhor, me dá um sinal. O povo na lei gosta muito disso. Senhor, me dá um sinal, dá um chuvisco, porque se eu ver o chuvisco, eu construo a arca. Noé fez isto? Não. Deus diz: Noé, constrói uma arca, porque eu vou acabar com esta geração perversa com dilúvio. E o que Noé fez? Noé começou a construir a arca, 100 anos. Você fica imaginando aquele camarada cortando madeira, não tinha serra elétrica, não tinha nada, furadeira, não tinha prego, não tinha nada disso. E ele foi trabalhando, cortando. Acho que levou uns 20 anos só cortando madeira, uns 25 anos. Uma hora eu vou fazer esse estudo, essa pesquisa para eu saber. Anos. Mas ele não viu uma neblina, ele disse: ou tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é sinal que vai chover. Não. Noé disse o seguinte: é para fazer, eu vou fazer. É como Abraão. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela, desta parentela idólatra, deste lugar onde está rodeado de idolatria. Vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, sê tu uma bênção. A Bíblia fala que Abraão partiu sem saber para onde ia. Nós estávamos jantando domingo, depois que saímos do culto, a pastora disse assim: bem, você imagine, Deus disse para Abraão: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Podia ser um lotezinho de 300 metros, 10 por 30. Eu disse: podia ser qualquer lote. Diz: sai e vai. Deus não disse o tamanho da terra, disse: sai e vai. Amados, isto é fé. A fé não é ver para crer, não é ter um sinal visível, palpável para fazer. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou vendo solução para esse problema, mas eu creio que Deus tem a solução. Eu não estou vendo um jeito desta situação mudar, eu não estou vendo um jeito, mas eu tenho certeza que Deus pode transformar este caos em bênção. Afinal, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem está entendendo? É isso que nós estamos fazendo aqui nestes dias. Nós estamos entrando neste mundo de fé, neste mundo de certeza, neste mundo invisível, mas real. As coisas vão acontecer na minha e na sua vida se nós nos movimentarmos através da fé, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Como que está o povo nos dias de hoje na obra de Deus? Amados, nunca se viu tanta gente quebrada na obra de Deus como se vê hoje. Amados, eu sou de uma década em que eu vi o povo de Deus alegre, feliz, as igrejas cheias de pessoas vitoriosas, vencedoras, sabe? Havia amor.
Eu sou de uma época que eu via os pastores pastoreando as igrejas com amor. Eu vi os pastores se dedicando, os pastores amando, os pastores se entregando. Eu via as questões bíblicas acima das questões humanas. E nos dias de hoje? Os dias de hoje é o contrário. Você vê as questões humanas acima das questões bíblicas. Você vê pessoas maltratando outras pessoas dentro da obra de Deus, porque às vezes alguém que se acha maior ou mais importante diz que tem que ser feito. Então, como está hoje a vida do povo de Deus? Se nós fizermos um apanhado hoje, a grande maioria, com todo respeito, a grande maioria está toda quebrada, falida, arruinada, com um sorriso mentiroso no rosto. A grande maioria. A grande maioria das pessoas na obra de Deus estão vivendo uma vida, sabe, de fantasia, uma vida de farsa, uma máscara no rosto. A pessoa ri na igreja, levanta a mão na igreja, aleluia, glória a Deus, mas a vida está quebrada. Agora eu faço uma pergunta a você. Será que esta é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável para nós? Será que Deus nos uniu como igreja para sermos um bando de quebrados, falidos, arruinados, infelizes, fingindo que a vida com Cristo é boa? Porque tem um monte de gente fora da igreja. Porque tem milhares e milhares de pessoas vivendo no mundo, não querem mais saber de igreja. Quando se fala de igreja, a pessoa tem náuseas. Por quê? Porque conheceram uma igreja, se frustraram, ouviram tantas bobagens. Desculpe. Então nós temos que entender que nós vamos viver uma vida por intermédio da fé para sermos felizes. Esta igreja é uma igreja de pessoas vitoriosas. Esta igreja é uma igreja de pessoas vencedoras. Você pode entrar por estas portas arrebentado, quebrado, mas aqui dentro, o poder de Deus que está neste lugar vai restaurar cada área, cada milímetro, cada centímetro da tua vida, da tua família, todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Se creres, verás a glória de Deus. Você tem que ver. Porque eu não acredito, amados, eu não acredito numa igreja onde as pessoas são infelizes, onde as pessoas estão, sabe, eu vou viver por viver. Não quero isso. Eu prefiro o seio de Abraão, eu prefiro a glória, do que viver uma vida de farsa, do que viver uma vida fingida. Não. Eu e você vamos tomar as atitudes que Deus está nos mandando tomar por fé e veremos Deus agir. Aliás, pessoas dessa igreja já têm visto Deus agir. Amados, o que eu tenho recebido de testemunhos, se eu não estou aguentando mais, todo dia meu telefone toca, pastor, aquela porta se abriu, pastor, um milagre aconteceu. Alguns que me ligaram esta semana estão aqui, sabem do que eu estou falando. Então, as coisas estão acontecendo numa proporção enorme. Eu disse aqui domingo, para nós não nos assustarmos com a crise, porque crise para quem é da fé é oportunidade. Crise para nós não é para nós nos atemorizarmos. Não se atemorize de má notícia, porque a má notícia vai vir. Não existe vitória sem luta. Você não vai conseguir chegar lá em cima se você não subir degrau por degrau. E às vezes o degrau é uma luta, é uma crise, é um problema financeiro, é uma questão familiar. Às vezes alguma coisa, amado, tem que se levantar para nós darmos um rumo novo às nossas vidas. Às vezes você está muito parado. Eu disse aqui, eu dei o exemplo da vaquinha que foi jogada no precipício domingo. Pegue o CD de domingo, quem não esteve aqui, ou se você quiser recordar. Então, às vezes a sua vida entrou num marasmo. Você às vezes serve a Deus por servir, às vezes você faz por fazer, às vezes é como um funcionário de 20 anos de empresa, ele não aguenta mais ver a cara do patrão, ele vai lá e bate o ponto, ele bate o ponto todo dia. Tem gente que está fazendo isso com a igreja, vai lá para bater o ponto, e aí Deus dá um chacoalhão. Nós passamos por algumas coisas para crescermos na vida, porque há uma promessa para nós. Está aqui, que 2013 seria um ano de grandes vitórias. Não há grandes vitórias sem travarmos grandes lutas. Não há grandes vitórias se não enfrentarmos grandes adversários. Não há grandes vitórias se não enfrentarmos grandes crises. Quem está entendendo? Diga, eu não vou ter medo da crise, da luta e da adversidade. Diga, eu não temerei mal algum, porque maior é o que está na minha vida do que o que está neste mundo. Louvado seja Deus. Deixa eu te contar um segredo aqui.
Uma pessoa que vive por fé se torna uma pessoa perseverante. Você sabe quando você conhece alguém, se a pessoa vive ou não vive por fé? Quando esta pessoa é uma pessoa perseverante. Quem não vive por fé desiste facilmente das coisas. Preste atenção. Tem pessoas que por qualquer razão, por qualquer motivo se assusta, desiste, deixa para lá, deixa para lá. Essa pessoa está enfrentando um problema, uma luta, deixa para lá, eu não quero lá, deixa para lá. O da fé não. Desculpe a expressão que não é nem um pouco acadêmica. O da fé não larga o osso. O da fé seguro. Eu não vou largar este osso enquanto o Senhor não me honrar, enquanto Deus não me abençoar, mas eu vou com toda a minha, até eu ver a vitória. Esse é o da fé. E quem não se move por fé? Desiste de tudo. Olha o que tem de gente desistindo de tudo. Deus dá um sonho, Deus dá uma visão. Aí vem um probleminha, não era para ser. A pessoa tem lá, Deus deu um projeto de vida, um projeto de família, Deus deu, coisas para a pessoa viver. Aí vem um problema, não era para ser mesmo. Eu sei, olha, eu vou dizer, eu tenho o meu karma é para sofrer. Meu irmão, primeiro que você não tem karma, você tem Jesus. Que teu karma é para sofrer? Pastor, eu estou assim agora. Quando alguma coisa de boa começa a acontecer comigo, eu já fico apavorado, porque eu sei que, porque eu não nasci para ser feliz. Parece que Deus me dá com uma mão e tira com a outra. O que é isso, mas não é o Deus da Bíblia Sagrada. O Deus da Bíblia tem prazer em te abençoar. O Deus da Bíblia Sagrada disse que Ele te daria o melhor desta terra. Isaías diz isso. Isaías 1,19, se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Nós temos que começar a condicionar a nossa vida com a palavra. Então, toda pessoa que se move por dúvida não vai chegar a lugar algum. Olha, anote aí, na tua mente, no teu coração, escreva. Toda pessoa que vive com dúvida, viverá uma vida fracassada. Toda pessoa que vive com dúvida, viverá uma vida fracassada. Pastor, não fala isso, irmão, não pode falar estas coisas. Não sou eu. A Bíblia Sagrada é quem fala, te mostro. Tiago 1, versículos 6 a 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem ou esta mulher que alcançará do Senhor coisa alguma. Está aí no telão, está na tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Alguns têm uma versão diferente, corrigida, atualizada, revista, mas em síntese está escrito. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora, como é que uma pessoa inconstante, uma pessoa que um dia crê, um dia não crê, acha que vai alcançar alguma coisa de Deus? Você não pode ter dúvidas daquilo que Deus tem te falado. Quem está entendendo? Quem duvida, vive esmurecido. Pastor, comece a entender agora. Vá fazendo uma análise da tua vida e comece a ver algumas coisas que estão à sua volta. Por que tem gente que toda hora desiste, está esmurecida? Acontece um probleminha, a pessoa já quer morrer, está triste, está mal-humorado. Tem pessoas, eu fui no médico, o médico disse que eu sou bipolar. Acho que não. Acho que a pessoa às vezes é que ela duvida da Bíblia. Porque quem crê na Bíblia, até a bipolaridade foge, some, é destruída, é arruinada da vida dessa pessoa. O homem ou a mulher de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não alcança nada. Volta ao versículo 7, por favor, Fernando. Olha, não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma, alguma coisa. Então, se eu viver cheio de dúvidas, duvidando, volta o 6. Peça, porém, como? Com dúvida. Peça, porém, chorando. Peça, porém, resmungando. Peça, porém, dizendo, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Peça, porém, com tristeza. É isso? O que a Bíblia diz? Peça, porém, com fé. Você vai pedir alguma coisa para Deus? Peça com fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Peça duvidando. Não peça com dúvida. Tem muita gente que duvida. Então não adianta você se enganar. A pessoa vem na igreja e diz assim, não, eu tenho fé. Eu gosto de falar estas coisas, porque eu sou um homem muito simples.
E eu gosto de exemplificar da forma que eu entenderia. Você me perdoe. Ô, pastor, você é muito simples para pregar, para explicar. Mas por eu ser um homem simples, eu gosto de explicar de forma simples, porque assim todo mundo entende. Então, a pessoa diz assim, não, porque eu creio, Deus vai mudar. Tem gente que diz, você fica, uau, irmão, o irmão está no culto, olha, irmão, eu creio. Aí vem um probleminha, a pessoa não crê coisa nenhuma, vê um problema, ela desiste tudo, larga tudo, chora, se entrega. Meu irmão, nós não estamos aqui para sermos um exército de bebês chorões. Nós não estamos aqui para viver nos queixando da vida, murmurando, como aquele povo que viveu no Egito, que sai do Egito, Deus abre um mar. Quantos mares Deus já abriu para você? Um dia um senhor me disse assim, faz muitos anos, se eu tivesse visto aquele mar se abrir, eu não duvidava de mais nada na vida. Se um dia eu vi ele duvidando de um monte de coisa de Deus, eu disse, o irmão já viu o mar se abrir tantas vezes, agora está duvidando. E gaguejou. Eu disse, o irmão já viu. Olha, quando Deus curou a tua esposa, quando Deus te abriu aquela porta de emprego, quando Deus tirou o seu filho daquela vida que ele estava se envolvendo, aquilo foi o mar que se abriu para você. Quantos mares já não se abriu para nós? Por que nós vamos ficar nos queixando da vida, murmurando, choramingando? Meu irmão, problema não é para você ficar chorando pelos cantos. Tem gente que todo mundo que encontra fica, tu tá sabendo o que aconteceu? Porque eu perdi tudo, eu estou arruinado. Você não sabe, a minha vida é uma desgraça. A pessoa diz, você serve a Deus. Aí a pessoa vai se queixar, às vezes, de uma vizinha que nunca entrou na igreja evangélica, às vezes morria de vontade de entrar na igreja evangélica, diz, o quê? Ela que vai lá, ele que vai lá na igreja evangélica. Está com este chororô danado. Eu fico lá no bate-tambor. Lá no bate-tambor o negócio está mais ou menos, pelo que eu estou vendo aí, não vale a pena. Não pode. Olha a postura. A fé é a certeza. Vai passar. Diga a crise, na minha vida, vai passar. Diga o problema que se levantou contra a minha vida, vai passar. Nós somos ou não somos da fé? Então tem que passar. A fé é a certeza. Eu tenho certeza, vai passar. Diga, vai passar. Então, não adianta a pessoa se enganar, dizendo que tem fé, e na hora da crise, do problema, ficar chorando, abandona tudo, desiste. Essa não é a postura de quem vive na fé. Então não adianta dizer que tem fé, e quando vem um problema se entrega. Não adianta dizer que tem fé, e abandona tudo porque está difícil. Meu irmão, está difícil para todo mundo. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, nós já vencemos com ele. Agora, tem aflições. Ele diz, ainda que andes pelo vale da sombra, então tem vale, ou tem coisa que é terrível. Será que eu vou morrer? Será que eu vou aguentar? Eu já passei por cada uma na minha vida. Eu disse, será que eu vou morrer? Será que é agora? Tão novo, será que agora? Senhor, eu já passei por poucas e boas na vida. Eu posso lhe dizer isto. Só Deus e eu sabem o que eu já passei. Passei pelo vale da sombra da morte várias vezes. Agora, não temeremos. Diga, eu não posso temer. Diga, a crise não pode me fazer desistir. Não pode, sabe por quê? Porque às vezes você tem um sonho que foi Deus quem te deu. Como é que você vai desistir de um sonho que foi Deus quem te deu por causa de uma dificuldade? Como é que você vai abandonar algo que Deus te deu por causa de um problema? Então, não permita que o problema te contamine. Lembra que eu falei aqui domingo da questão do visível e do invisível? Nós somos muito visuais. Você olha o problema e fala, não tem jeito, estou olhando aqui, está o caos. Eu gosto de exemplificar, me perdoe, mas eu tenho que fazer isto. Eu fui socorrer um dia um rapaz, foi atropelado aí na rodovia, e foi um negócio terrível, e eu parei o carro e fomos parando o trânsito, aquela coisa toda, aqui na Padre Manuel da Nóbrega. Aí paramos e eu peguei o meu telefone, liga para resgate, enfim. Enquanto nós estava ali ligando, de repente parou um carro e era um soldado do Corpo de Bombeiro do resgate. Ele ligou para o bombeiro, estava a caminho, eles me ajudem aqui que eu vou começar o procedimento.
E esse senhor do corpo de bombeiro começou a cortar a calça do rapaz. E quando ele cortou a calça, a perna, aquela fratura exposta, eu disse, meu Deus. Eu disse, eu não conseguia olhar, eu disse, Senhor, que é isso? E eu olhava de canto e disse, isso não tem jeito. E ele pegou aquilo e disse, não, tem que pôr aqui, tem que fazer assim, aqui. Porque quando chegar nós vamos pôr ele assim e vamos levar para fazer isso. Eu fico imaginando, o bombeiro já olhou assim. Eu fico imaginando o médico. O médico olhou e disse, não, traca daqui, pega o martelo, bate aqui, põe um pino aqui, parafusa. Porque às vezes o olhar de quem não sabe o que fazer é um olhar de desespero. Mas um olhar de quem sabe o que está fazendo não é um olhar de desespero. Comece a olhar a sua vida, os seus problemas, com o olhar de Deus. Porque o olhar de Deus não é um olhar de desespero. Porque Deus sabe o que faz. Então pare de olhar para as situações, para a sua vida, para o problema, para a crise, para seja o que for, com os teus olhos, porque você não sabe o que faz. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe operar uma perna quebrada. Deus sabe operar numa crise financeira. Deus sabe operar quando uma família está destruída. Deus sabe operar quando uma mulher diz que vai embora. Deus sabe operar quando o marido diz que não quer mais viver, que não ama mais, que encontrou outra. Deus sabe operar. Deus sabe agir. Deus sabe agir quando um filho está envolvido com droga e você acha que não tem mais jeito, que ele está perdido. Deus sabe operar. Deus não fica tremendo, atemorizado, surpreso. E agora o que eu vou fazer? Deus diz, não, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei a hora de agir. Eu sei, basta apenas que você peça sem duvidar. Basta apenas que você creia. Basta apenas que você olhe para a situação e diga, a situação é caótica aos meus olhos, mas aos olhos de Deus não é. Veja a tua vida com os olhos de Deus. Você está entendendo? Nós temos que nos posicionar desta forma. Olha em Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tem gente se contaminando. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Meu irmão, não seja faltoso. Brotou um negócio aí, está te perturbando. O que te perturba? O que tem perturbado a sua vida? Se os seus sonhos têm a origem do trono de Deus, você não pode se atemorizar de más notícias. Você está entendendo? Quem foi que te deu este sonho? Amados, quem foi que deu o sonho? Quem foi que deu para nós o sonho de construirmos esta igreja? Quem foi que deu para nós o sonho de nós constituirmos a família que nós temos? Quem foi que deu para nós o sonho de termos uma vida melhor? Quem foi que deu este sonho para você? Foi Deus? Foi Deus quem te deu a tua família? Foi Deus quem te deu o que você... Foi Deus? Então, se o teu sonho tem origem em Deus, você não pode desistir do sonho de Deus. Vou te dar um exemplo bíblico. Deus deu um sonho e uma visão para José. José, que foi depois governador, foi o grande homem do Egito. Maior do que Faraó. Faraó sabia que ele era maior do que ele. Faraó o colocou como segundo homem do Egito. Depois de Faraó, todo o Egito se dobrava a José. Mas Faraó sabia que José era muito maior do que ele. Deus deu um sonho para ele. Ele foi contar o sonho, os irmãos bateram nele, puseram ele num buraco, tiraram do buraco, venderam como escravo. Ele foi parar na casa de Potifar. Potifar lhe deu umas migalhas, a mulher de Potifar quis abusar dele sexualmente. Ele saiu fora, a mulher disse que ele havia mexido com ela, foi parar numa prisão. Olha o que este homem sofreu. Mas ele tinha um sonho que Deus havia lhe dado. Um dia chega um copeiro e ele diz, olha, eu vou interpretar o sonho, mas quando você sair daqui, lembra de mim. Por que ele disse isso? Você já pensou? Por que ele queria se livrar dali? Oh, meu amado, o cara que foi, eu vou te dizer uma coisa para você. O cara que foi traído pelos irmãos, jogado num buraco, o cara que teve uma esmola de Potifar, depois é jogado num buraco de novo, o cara não quer saber de mais nada na vida, o cara não tem mais sonho nenhum, não quero saber de mais nada, eu vou ficar aqui, ó. Aqui pelo menos eu faço 2, 3 refeições por dia, aqui pelo menos eu de vez em quando eu tomo meu banho de sol, eu vou ficar aqui nesse buraco. Não. Quando ele diz para aquele copeiro do rei, diz assim, olha, lembra de mim quando você estiver lá na presença de Faraó, lembra de mim.
Ele estava dizendo o seguinte: o sonho que Deus me deu se mantém vivo, eu não desisti dele. Você pode estar em qualquer lugar. O que você não pode se esquecer é do sonho que Deus te deu. Você pode estar em qualquer situação, mas você não pode desistir do sonho que Deus te deu. Não me chame de chato, não fique nervoso comigo. Não, olha, não fala, pastor, com essa ladainha dele de novo. Mas quando Deus me deu o sonho, a visão que nós construiríamos esta igreja, esta sede própria, nós tínhamos 30 pessoas, eu vou dizer, eu acreditei neste sonho, eu acreditei neste... Nós não tínhamos humanamente condições nenhuma. O pessoal que é mais antigo aqui sabe o que eu estou falando. Não tínhamos condições. Hoje ter tudo isso aqui é tão normal, mas nós não tínhamos condições. Nós não tínhamos dinheiro para comprar naquela época uma mesa de som que custava 300, 400 reais. Nós não tínhamos dinheiro. Mas nós tínhamos um sonho que Deus havia colocado. Se o teu sonho tem origem de Deus, você não pode desistir dele por causa de um problema. Nós não enfrentamos, não foi um problema para construir esta igreja não, amados. Foram vários. Isso aqui era brejo, foi aterro. Depois de aterro, foi documentação. E olha, foi tanta coisa, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas passaram. Mas nós acreditamos. Quem estava do meu lado acreditou comigo. Nós vencemos porque acreditamos. Peça com fé, porém em nada duvidando. Então não paralise a sua vida por causa de uma luta. Olha, Deus te deu um sonho, você não vai desistir dele, amém? Diga, eu não posso desistir do sonho que Deus me deu. Se Deus te deu um sonho, Deus te deu uma visão, você não pode. Imagina José, na hora que teve a oportunidade, estava diante de Faraó, ele podia ter dito, olha Deus, eu poderia interpretar o sonho de Faraó, mas eu sou um cara que eu já me lasquei tanto na vida, que eu não quero saber de mais nada. Sabe de uma coisa? Sei não, Faraó. Taca de novo naquele buraco lá, me mata, porque saber de nada não. Foi isso que ele fez? Ele disse, não, o sonho está vivo. Meu irmão, para algumas pessoas você pode parecer que você está mortinho, caidinho, quebradinho, arrebentado, está do zero, está na lona, está quebrado, está arruinado, está fracassado, está fracassada, está abandonado, está na miséria. Mas se o teu sonho está vivo no teu coração, essas pessoas verão agir de Deus na tua vida. Basta que o sonho esteja vivo no teu coração. Quando o Senhor Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, todo mundo disse, se o Senhor tivesse chegado 3 dias antes, se o Senhor tivesse vindo, se o Senhor tivesse feito, se o Senhor tivesse. Para todo mundo Lázaro estava como? Fedendo. Tira a pedra, é morto. Há mais de 3 dias, 4 dias, deixa. Olha, a família diz, não, esse mexe, está podre. Mexe com isso não que está podre. Só havia um coração que via Lázaro vivo. Era o coração de Jesus. Para o milagre acontecer, basta apenas que um coração veja, enxergue pelos olhos de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Amados, nós temos que sair daqui com esta dimensão espiritual. Nós não temos que sair daqui para ficar com pena de... Pena do quê? Coitadinho de mim. Olha a vida que eu estou, olha a minha vida, olha a minha situação. Você não é passivo de ser chamado de coitadinho. Para com isso. Mas pastor, eu perdi tudo. Meu irmão, Jó perdeu mais do que você. E nem por isso podemos chamar Jó de coitadinho. O que Jó passou na vida? Jó perdeu tudo. O que Deus fez? Restituiu o dobro. Restituiu. A Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi maior do que o primeiro. E olha que Jó, antes de tudo aquilo, ele era grande. Nós temos que olhar para a Bíblia e não achar que isto aqui é coisa do passado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O estatuto desta igreja não está acima da Bíblia Sagrada. Aquilo que os homens, as convenções, as pessoas falam aí fora, não está acima da Bíblia Sagrada.
com todo respeito aos médicos, que eu admiro os médicos, acho que são homens dotados de uma capacidade acima da média, com todo respeito, aquilo que os médicos dizem não está acima do que a Bíblia diz. Não está. Meu irmão, com todo respeito à tecnologia que vasculha o coração, vasculha tudo, você pode ter um exame na mão dizendo, olha, é dengue, está com dengue. Eu não ignoro, está com dengue. Agora, acima do diagnóstico médico, está a Bíblia Sagrada que diz que pelas chagas de Cristo nós somos sarados. E se a Bíblia diz que fomos sarados, nós temos que crer na cura. E nós temos que crer a tal ponto que quando fizermos um novo exame, vai dizer, nada consta, a dengue foi anulada, sumiu. Quem está compreendendo? Esta é a fé que nós... Pastor, não é fácil. Amados, é um exercício. Eu disse aqui, você tem que se exercitar para criar músculos. Você tem que se exercitar. É um exercício. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Então, o que eu e você temos que fazer? Nós temos que nos mover por fé, temos que exercitar a nossa fé, e você vai começar a viver dessa forma. A fé é a certeza. Diga, a fé é a certeza. Fala para o seu irmão, a fé é a certeza. Fala para o seu irmão. Volto a dizer, aqui Paulo fundamenta a fé. Aqui Paulo explica o que é a fé. Aqui em Hebreus, Paulo dá a dimensão para todos nós o que é a fé. A fé é a certeza. Não, mas eu tenho dúvida, então você não está se movendo por fé. Não, eu não sei se vai dar certo, então você não está se movendo por fé. Por quê? Porque a fé é a certeza. Mas pastor, e se não der certo? Eu tenho um plano B. Quem tem plano B não tem certeza. Não, pastor, eu estou caminhando aqui. Eu estou aqui. Mas, olha, eu tenho um plano B, porque se não der certo, não vai dar certo. Quem tem plano B não dá certo. Quem tem plano B se arrebenta. Não tem plano B. Tem um plano só. O plano de Deus. O plano de Deus não pode falhar. Não tem plano B. Não existe plano B, plano C, plano D, plano E. Não existe. Na fé, existe um plano só, o de Deus. E os planos de Deus não podem se frustrar. Ele não é filho do homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Quem está entendendo? Na galeria de heróis da fé, nós encontramos Abraão, Moisés, Noé, Isaac, Jacó. Mas também encontramos pessoas com uma expressão menor que nós nem sabemos quem é. Raabe, Baraque, Jafté. Esses homens e mulheres testemunharam o sobrenatural de Deus, porque eles não foram atrás de um plano B, eles creram. Você acha que José foi atrás de um plano B? Você acha que José, quando estava ali, os tempos de vacas gordas, ele estava no Egito, estava tudo bem, vacas gordas, eles começaram a juntar. Quando o faraó viu que o negócio era certo, ele disse, vou pôr esse cara do meu lado, esse cara é bom. Pôs logo o cara do lado dele. Chamou José, pôs de lado, pôs-lhe um anelzão no dedo, quando ele levantava, o Egito abaixava para ele. Ou ele podia ter feito um plano B. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeitinho, vou lá visitar meu pessoal, vou pegar uma carruagem aqui, vou lá atrás da minha família, vou chegar lá, Ele disse, não, ele se posicionou, ele disse, é aqui que eu estou, aqui que eu vou ficar. A família chegou lá, porque ele tinha um plano, e ele continuou no plano de Deus. Esse negócio de ficar, não, eu tenho um plano B. Porque se não der certo aqui, pastor, eu tenho um plano B. Se não der... Ué, sinceramente, quem tem plano B, está acreditando que vai dar certo? Não tá. Imagine. Não, eu tenho meu plano B. Se não der certo aqui, eu dou meu jeitinho para lá. Com todo respeito. Só existe um plano, o plano de Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Então, você tem que apoiar a sua fé com certeza. Você tem que ter certeza. Paulo, ele não fala apenas da fé no capítulo 11, encerra. No capítulo 12 ele também fala. Olha, Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui? Há uma grande nuvem de testemunhas olhando as nossas atitudes. Sabe que quando alguma coisa acontece com você,
tem um monte de gente olhando para ver como é que você vai agir. E agora? O que fulano vai fazer? E agora? O que é fulano? Quero ver o que o pastor vai fazer agora. Tem um monte de gente. Sabe quando alguma coisa não dá certo, alguma coisa acontece na tua vida, às vezes uma crise que se levanta, todo mundo fica olhando para ver se você vai ficar no canto, chorando, deprimido. Se você vai chegar na igreja, se você não vai para a igreja. Tem gente que está um problema, não vem no culto. Aí todo mundo, o vizinho está vendo. O vizinho sabe, todo domingo. Olha, teve jogo da seleção brasileira, teve Copa das Confederações, teve final do Campeonato Brasileiro, teve final do Campeonato Paulista, teve a Taça Libertadores da América, teve o Mercosul, o Merconorte, o Mercoamérica, o Mercomarte, teve tudo. E você estava lá. Olha, teve as Olimpíadas, você estava no culto. Teve não sei o que, o jantar de bodas, de diamante, de dinamite, de não sei quem da família. Tu estava no culto. Teve o problema da Ásia, do meteoro, do Brasil, do Japão, da China. Tu estava no culto. Todo mundo estava. A pessoa é fiel. Aí acontece um probleminha, uma questão familiar, um problema financeiro, uma crise. Ai, sou um miserável. Aí tu fica em casa. Há uma grande nuvem de testemunha vendo. Fala, ué. Pessoa diz lá que é de Jesus, aleluia. Bota adesivão no carro, sou de Jesus, Deus me ama. Agora tá aí gritando, chorando. Tá bom, me engana que eu gosto. Desculpe a expressão, isso é crente do pau oco. Não é assim? Tem uma grande nuvem de testemunho olhando para você, meu irmão. Olhando. Sabe do que as pessoas gostam? As pessoas gostam de quem tem coragem, postura. Uma pessoa está quebrada, mas tem postura. Está quebrado, mas continua confiando em Deus. Ué, o Jó estava quebrado. A mulher disse, amaldiçoa a Deus e morre. Ele disse, não, tem postura. Estava todo arrebentado. José estava na miséria, estava arrebentado, estava todo esfolado. Mas ele teve postura. Ele chegou lá diante de Faraó. É porque não foi eu que meti com a mulher de Potifar, não. Ele foi lá e fez o quê? Postura. Ele interpretou o sonho. Ele não foi lá lamentar. Tem gente que quando encontra alguém é para lamentar. É para chorar, é para murmurar. Imagina, a maior oportunidade de José. Ele disse, meus irmãos me traíram. Não, senhor. Que? Não desperdice a sua vida. Tu pode estar quebrado. Mas para Deus, você não está. A sociedade pode até te humilhar agora. Mas Deus nunca vai te humilhar. A sociedade pode até estar falando pelas tuas costas. Mas Deus não te vê pelas costas. Deus continua te amando como no dia que Ele te criou. Você continua sendo a menina dos olhos de Deus. Eu queria, nesses 3 minutos finais, dizer para você que você não pode se deixar levar pelo espírito de covardia deste mundo. Em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pastor, o que é o espírito de poder? O que é o espírito de amor? O que é o espírito de moderação? Eu fiquei pensando, falei, mas o que é o espírito de covardia? Mas sabe o que é o espírito de poder, amor e moderação? É o espírito da fé. É o espírito da fé. Porque a gente sempre lê este versículo e às vezes passa desapercebido 2 versículos para trás. Pega 2 versículos antes para mim, Fernando. Pega aí, põe aí para frente, passa aí. Hebreus, Timóteo, era o próximo. Timóteo 1,5. Você estava em Timóteo? Olha, vai para frente. Não tem aí Timóteo 1,5? 2 Timóteo 1,5? Não? Está aqui. Olha só, você viu lá, em 2 Timóteo 1,7, 2 versículos adiante, fala que Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aí você volta 2 versículos antes e diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento.
a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, poder. Amado, é o espírito da fé. É o espírito da fé que Paulo encontrou em Lóide, na avó de Timóteo, em Eunice, na mãe de Timóteo, que ele estava encontrando em Timóteo. Então, nós temos que viver desta forma. O que a fé produz? A fé produz amor, a fé produz poder, dinamite, a fé produz moderação. Você sabe agir. Pela fé você sabe a hora de avançar, pela fé você sabe a hora de parar, de parar. Pela fé você sabe a hora de falar. Pela fé você sabe a hora de se calar. Pela fé você sabe como agir. Pela fé. Nós temos a autoridade de Deus pela fé. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará. Deu ou não deu poder? Para pisar serpentes, para pisar o que te assusta? Pastor, o que me assusta hoje é um diagnóstico médico. Pastor, o que me assusta hoje é uma questão financeira que eu tenho. Pastor, o que me assusta hoje, sabe, é uma questão que eu estou vivendo aí na minha família. Pastor, o que me assusta? Não tenha espírito de covardia. O Senhor te deu autoridade. Pela fé, você vai pisar esta serpente, este escorpião, todo o poder do inimigo, e nada vai te causar dano. Tudo vai cooperar para o teu bem. Diga, tudo vai cooperar para o meu bem. Eu encerro com Romanos 15, 29, que diz assim: e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Diga, a plenitude da bênção de Cristo está na minha vida. Está na tua vida. Plenitude do grego, temos aí no telão? Plenitude do grego, pleroma, o corpo. O que é a plenitude? Significa que o corpo dos crentes que está cheio da presença, do poder, da ação e riquezas de Cristo. Você está cheio do poder, o teu corpo está cheio do poder, da presença, da ação e da riqueza de Cristo. Por isso você pode dizer, maior é o que está na minha vida do que o que está neste mundo. Por isso em Hebreus 11, versículo 27, diz assim: pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é. Por que Moisés não ficou com medo do rei, do problema, o faraó vindo com exército, com carruagem, com soldado? Por quê? Porque ele estava como quem vê o invisível, amados. Estas mensagens que eu estou trazendo aqui, esta série de mensagens não pode voltar vazia. Você não pode sair daqui e ao primeiro problema você se entregar. Você não pode sair daqui e porque alguma coisa se levantou, você vai pedir a Deus a morte e vai querer se entregar. Você não pode sair daqui e achar que tudo isso é muito bonito quando você está dentro da igreja, mas lá fora a realidade é outra. Você não pode. Você não pode pegar esta palavra que Deus está nos ensinando do altar e dizer, olha, é muito bonito lá na igreja, lá eu me sinto bem, mas aqui fora a realidade é outra. Que realidade é outra? Que realidade é outra? A realidade é você quem vai fazer pela fé. Tem essa história, não, porque aqui no mundo real, pastor, em que mundo nós estamos aqui dentro? É a fantasia? É o circo de Solé? Nós estamos na Disney World? Será que eu sou o Mickey, o Pato Donald? Sou quizás o Pateta? Amados, eu sou um ministro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levantado por Deus, boca de Deus nesta terra, para te instruir, para ser um vencedor e uma vencedora. Tu és a imagem e semelhança de Deus. Eu não olho daqui, não vejo fracassados, eu vejo vitoriosos. Você pode entrar no meu gabinete e contar a tua vida. Pastor, está assim, assim, assim. Pode ser um caos. Eu vou te ver como um vencedor. Porque esta é a forma que Deus te vê. A Bíblia diz que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E eu encerro com Mateus 7,25, que diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra o povo da Cristo vive, que não caiu, porque foi um povo edificado sobre a rocha, sobre a fé, sobre a vida da fé. Assim será com você. Vai soprar o que for, você não vai cair.
porque Deus está com você. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia! Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar orando. Nós vamos crer contra a esperança. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Você quer ajuda? Você tem uma ajuda muito forte. Se mova por fé. Esquece o que você está vendo. Esquece. O real não é o que você está vendo. O real é o que Deus diz a respeito dessa situação. Amém? O real. Mas pastor, é que no mundo real, o mundo real é o de Deus. O mundo real é de Deus. Pastor, é que pelos olhos reais, os olhos reais são os olhos de Deus. Os olhos da fé. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, nós temos que nos mover pelos olhos da fé. Senhor, que o teu povo saia daqui hoje para viver por fé, enxergando por fé, que não há nada que a fé não possa transformar. Pela fé, a água virou vinho. Pela fé, o cego enxergou. Pela fé, o paralítico andou. Pela fé, os mortos reviveram. E é pela fé que situações que estão aleijadas em nossas vidas, que estão paralíticas, paralisadas em nossas vidas, vão começar a andar. Pela fé, situações que estão mortas, situações que perderam a força, perderam a vida, vão tornar a viver. Pela fé, os montes, os vales vão sair da nossa frente. Pela fé, o deserto seco, árido, se transformará num pomar. Rios de água viva fluirão. Não sairemos daqui, Jesus, para irmos atrás de água, fitinha, óleo, azeite. Sairemos daqui agarrados contigo pela fé. Sairemos daqui guiados e conduzidos pela fé. E é por fé que eu mando agora uma palavra para aqueles que não vieram nesta noite por qualquer questão de saúde. Eu mando uma palavra para o povo desta igreja, todos aqueles que aqui não estão por causa da saúde. Eu declaro que pelas chagas de Cristo já foram sarados. Pela fé eu mando uma palavra agora, Jesus, para as pessoas que por alguma tristeza no coração, por algum espírito de intimidação, se deixou paralisar e não veio à sua casa nesta noite. Eu mando uma palavra agora, destronando todo sofisma, toda altivez e libertando a mente do teu povo, para que te sirvam com fé. Pela fé, eu declaro que o teu povo sairá daqui para enfrentar os gigantes, as adversidades, de cabeça erguida. Pela fé nós sairemos daqui nesta noite e não vamos desistir daquilo que o Senhor nos deu. Não vamos desistir dos sonhos e dos projetos que têm origem em Ti. Foi o Senhor quem nos fez sonhar, foi o Senhor quem nos deu. Não vamos desistir. Nós vamos lutar com as armas da fé. Nós vamos orar, nós vamos crer, nós vamos clamar. Nós não vamos ficar chorando, pedindo a morte. Nós vamos crer contra a esperança, dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E nós veremos o teu agir, e nós veremos o teu sobrenatural. Eu declaro que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos dirijam, vos guiem numa semana em perfeita vitória. E até sábado, para juntos louvarmos e engrandecermos a Deus pelas grandes vitórias que Ele tem nos dado e nos dará, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.